quem já começa a acessar o plano quântico consciente é porque já está consciente que está chegando muito próximo nesse processo, que já experimentou a matéria de muitas maneiras, e já experimentou o ato de morrer de muitas formas, o ato de acabar, de terminar e de começar. Né? Já experimentou o tempo, já criou o tempo, o espaço, a separação, já entendeu a dualidade, né? Então a gente vem experimentar isso, a morte, a finitude, porque a gente é eterno e infinito, né? Enquanto essência, como consciência, a gente entende isso, então a gente vem experimentar isso. E a experiência na matéria é uma das mais completas que existem, porque é completamente, a gente morre de medo da morte. E a gente veio justamente para morrer, né? E por isso que a gente esquece, porque a gente veio para inventar a morte, para descobrir a morte, né? Porque a coisa mais linda que tem para se viver é experimentar a finitude e a morte, porque somos eternos. Então é maravilhoso experimentar isso. Então a gente tem que ficar muito inconsciente, muito desmemorializado, sem memória, para poder experimentar isso. E quando a gente experimentou isso, várias vidas, várias vezes, a gente inventa vários subterfúgios, filmes e livros, você experimenta de todas as formas, você não precisa morrer 1000 vezes. Você pode ver filmes, você pode, cada um escolhe a sua maneira. Pode ver animais mortos, folhas mortas no chão, que é essa transformação, que é a finitude. E esse processo é lindíssimo. E nós que já estamos conversando sobre projeção quântica, a gente já começa a entender isso. O que a gente vem realizar no plano da matéria? A gente vem compreender o que é a matéria e o que é a finitude. Né? E a matéria é uma criação nossa, que a gente criou no plano quântico e focalizou essa atenção para existir. E quando a gente faz essa assimilação total com a matéria, sem separação, sem dualidade, aí a gente entendeu, experimentou o que a gente vem experimentar. Esse divino no físico, né? No físico todo, né? Tá em tudo, né? Só que o físico é o mais, da nossa existência atual, é o mais denso. Apesar de existirem energias muito densas, existe a energia que se transformou em matéria, que ficou muito lenta no processo frequencial vibratório e que se transformou em matéria. E a matéria é algo que abarca muitas consciências densas, sutis, todo tipo de consciência. Abarca êxtase, prazer, alegria, compartilhamento, solidariedade, competição, disputas, brigas, violências, guerras, torturas. Então ela abarca uma gama frequencial enorme. E essa gama frequencial, essa faixa frequencial é lindíssima. A gente experimentou todas. E a gente veio para isso. E agora que a gente está quase, a gente sente que a gente experimentou de várias maneiras essas faixas frequenciais, agora a gente pode unificá-las todas, entendê-las todas como sendo a gente mesmo, a gente é aquilo tudo que nos aconteceu, que nos acontece, né? Então a consciência aflora, ela emerge neste processo, e isso é muito lindo. E muitos seres extrafísicos, eles nos ajudam fisicamente falando, dentro da dualidade, eles atrapalham e ajudam sempre. Entende? Sempre que você está ajudando, você está atrapalhando. E sempre que você está atrapalhando, você está ajudando. Porque não há dualidade, então, ou elas, dentro da dualidade, sempre acontece os dois. Então, quanto mais você atrapalha, mais você ajuda. Enquanto mais você ajuda, mais você atrapalha. Porque a gente veio para esquecer mesmo, para ser perturbado, para poder entender a matéria e a densidade, e as coisas mais radicais, mais intensas. Então, quanto mais interferências, melhor, porque mais a gente compreende esse processo que a gente veio realizar. A gente veio para ser interferido, para julgar os outros, a gente veio para isso. Né? Então a gente experimenta isso de diversas maneiras.
Cada um escolhe a sua maneira, e no momento em que sente que você chegou num processo de experimentação suficiente porque tornou-se consciência, todas essas interferências vão se transformar em consciência junto com você, porque não há mais separação, né? E aquelas que estão lá em outros planos, não importa se densidades mais sutis ou mais fortes, né, mais leves ou mais densas, mais pesadas, todas elas vão começar também a compreender que elas também podem realizar isso que a gente fez. Esse ato de vir aqui e experimentar as diversas faixas frequenciais, né, desde a tortura até o êxtase, né? E elas têm muito medo, e por isso que elas vêm atrapalhar e outras tentam ajudar. Porque, vamos dizer assim, a teoria que se diz é que elas têm medo de fazer isso que a gente já fez. Então elas estão lá tentando fazer, experimentar o que a gente está experimentando através da gente. Por isso que elas entram no nosso campo e elas querem experimentar sem encarnar na Terra. Mas elas vão ter que encarnar se elas querem experimentar, se elas querem realizar o processo consciencial plenamente. Né? Não, talvez não seja preciso, mas a gente escolheu. E se elas estão tentando, através da gente, ter as experiências com a gente, pela gente, e a gente, idem, também quer ter através delas, é porque elas estão muito prontas para vir aqui como ser humano também. Pra aí os outros seres extrafísicos também virem atrapalhadas, ajudá-las, vamos dizer assim, né? Ela vai entender o que é morrer, né? Vai amar isso, porque ela quer saber o que é a morte, inclusive, né? E tem muito medo de morrer. Então você só se libera desse processo, ou você se expande nesse processo consciencial, quando você entende, depois de ter experimentado, que a morte não existe, né? Você perde qualquer medo de morrer, de passar fome, de ficar sem aluguel, de ficar sozinho, porque não existe solidão, não existe perda, não existe morte, não existe, existe consciência. Mas tem que experimentar, tem que chegar lá. Não adianta querer negar tudo isso sem experimentar, entende? Porque daí você vai ficar caindo numa ilusão que vai te atrapalhar e que vai te dar mais experiência ainda para quando você experimentar ser muito intenso e muito bonito. Obviamente que isso já é um processo natural nas pessoas que estão conversando sobre projeção quântica. Elas não querem fugir da vida da matéria, elas querem viver intensamente na matéria. Não apegadamente ao mundo material, mas intensamente, quando já não tem mais apego. E daí Sim. vai junto o mundo extramaterial, né? O mundo energético, o campo quântico. Também viver intensamente, obviamente, porque isso permite a unificação do todo que nós fomos. É compreensível? Você sente isso? Vibra coerente para você? Uhum. Eu acho que sim, é mais simples, né? Sim. Sim. Se sente, se experimenta. Eu uso as palavras porque o meu processo aqui passa pelas palavras, mas é bem mais simples. Por isso que é um passeio quântico. Num passeio a gente começa a compreender o quanto a simplicidade ela é intensa. Uhum. É porque não é nem emocional, nem mental. Não passa pelos pensamentos, nem pelas emoções. E também não passa até pela energia. Então não tem tempo, espaço e não é energia. É compreensão que é consciencial. Então, e essa compreensão consciencial é uma experiência, o que a gente chama de experimentar, né? Experimentar as coisas. Então, não adianta conversar ou não adianta buscar esse estado ou não, ele vai surgir no momento que você está pronto, porque você vai se deixar fluir sem expectativas. Uhum. Sem intenções, né? Sem buscar o estado, sem dizer que eu cheguei, esgotei as minhas experiências. Aí não, porque daí você Uhum. dizendo isso é porque você ainda tem algo para experimentar. Tá claro, né? Porque só vai
chegar nesse ponto quem já não fala, quem já não se expressa mais dessa maneira, né? Interessante. Chegamos ao fim, tem mais alguma pergunta? Eu acho que tá bem bom, né? Várias coisas de alguma maneira novas, né? Mas ao mesmo tempo também acolhidas, assim, num processo também mais libertária, né? Porque o que vem não se sabe, né? Vai ser de cada um. Bem legal. Obrigado.